Fala pessoal, Wagner aqui novamente. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer vários gráficos rapidamente usando tabela dinâmica, atribuindo esses gráficos no macro, tá? Para você fazer ainda mais rápido. Bom, gente, aqui basicamente o que eu vou fazer? Eu vou criar algumas tabelas dinâmicas, tá? Aqui tem várias coisas que você pode fazer. Uma diquinha que eu dou, seleciona o gráfico aqui, tá? Coloca formatar como tabela e seleciona aqui um layout que você acha interessante. Tá? Por que fazer isso? Porque se eu inserir novos dados aqui embaixo, tá? Esses dados vão aparecer na minha tabela dinâmica. Tá bom? Vamos lá, vamos fazendo que você vai entender aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar os dados, nem precisaria selecionar os dados, tá? Bastaria clicar dentro da tabela. Tabela dinâmica, eu vou fazer uma tabela dinâmica aqui ao lado, tá? Vou fazer uma tabela dinâmica aqui ao lado para vocês verem o que está acontecendo. Ok? Eu vou primeiro fazer uma tabela dinâmica com o ano e com o nome do automóvel, tá? Feito isso, o que acontece? Eu já tenho a minha tabela dinâmica, mas eu não tenho gráfico. Eu poderia vir aqui, selecionar a tabela dinâmica, eu só clicar em cima dela, fazer um gráfico e assim por diante. Mas aqui eu vou fazer de um jeito diferente, tá? Eu vou clicar em exibir, macro, gravar macro. Vou chamar esse macro aqui de ano, ok? Eu vou clicar, agora ele vai começar a gravar o macro, eu vou clicar em cima da minha tabela dinâmica e eu vou inserir um gráfico aqui, ó. Que seria um gráfico qualquer, tá bom? Tá aqui o gráfico, vou dar um pause aqui. O que acontece? Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar inserir, formas, fazer uma forma qualquer aqui, tá? Botão direito, atribuir o macro e vou colocar ano aqui. Eu vou só excluir agora essa tabelinha, tá? Aliás, esse gráfico aqui, vou excluir. E o que acontece é eu passar o mouse aqui, ó, ver se que ele muda, né? Ele vira uma mãozinha. Quando você clica, ele faz aquele gráfico. Tá, Wagner, mas todo esse trabalho para fazer um gráfico, não é melhor fazer o gráfico direto? A grande questão é que aqui a gente pode selecionar uma série de opções, tá? Aqui se eu clicar ano e quiser só ver o de 2020, eu posso. Ó, tá vendo que ele muda? Se eu quiser ver só o de 2020 com 2022, ó, tá vendo que ele muda automaticamente? Então, assim, já te traz uma mais-valia aí, né, quando você trabalha com gráficos feitos em tabela dinâmica. E tem mais um porém, tá? Vamos supor que você resolva trabalhar com uma planilha e nessa planilha aqui você opta por ocultar os seus dados brutos, tá? Então você pode colocar aqui, por exemplo, a fórmula em outro lugar. Você pode até ocultar aqui, tá? Só para mostrar para vocês, ó, quando você clica aparece o gráfico, tá vendo? Então assim, você ocultou os seus dados principais, mas já aparece na planilha o que você quer falar, as coisas que você quer contar, tá bom? Você poderia inclusive ocultar a própria tabela dinâmica. Ó, vou ocultar a própria tabela dinâmica, vou deletar aqui para vocês. Ó, você clica aparece o gráfico, tá bom? E você pode inclusive formatar esse gráfico da maneira que você quiser. Pode parecer assim um pouco estranho agora, você falar assim, nossa Wagner, mas toda vez que eu for trabalhar com esses dados, não seria melhor eu simplesmente ir lá e fazer um novo gráfico? O que acontece é que você tem que otimizar o trabalho na sua empresa, tá? Então imagina que você tem vários botõezinhos desses aqui, um você faz para esse gráfico, um outro para outro gráfico, um outro para outro gráfico, assim por diante. E aí quando você vai mostrar os dados, né, você simplesmente clica e aparece ali o gráfico que você quer. Muito melhor que ir lá, selecionar o gráfico, inserir, colocar um novo gráfico e assim por diante, tá bom? Então essa diquinha aqui para vocês é para vocês já aquecerem a fazer gráficos usando macro com tabela dinâmica. Beleza? Wagner aqui novamente. Agora eu vou fazer com vocês 3 tabelas dinâmicas em sequência, atribuir 3 macros para a gente poder gerar 3 gráficos com a mesma planilha, tá? Esse procedimento ele é bastante interessante para vocês notarem algumas otimizações, né? Alguns cliquezinhos que a gente vai dar aqui que vai tornar o seu trabalho um pouco mais rápido, tá bom? Claro, vamos imaginar que você vai trabalhar com esses dados aqui todo dia, toda semana, todo mês. Então,
toda vez você ter que gerar novos gráficos, ir lá, inserir gráficos, assim por diante, pode ser um tanto quanto enfadonho. Aqui eu vou mostrar para vocês uma forma um pouco mais rápida. Bom, basicamente eu vou clicar aqui dentro da minha tabela, tá? Eu posso selecionar a tabela toda também, tanto faz. Formatar a tabela. Aqui eu vou colocar algum tipo de formatação diferente aqui. Tá? Coloquei esse tipo de formatação, beleza, vou deixar a tabela formatada desse jeito aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar 3 tabelas dinâmicas com 3 informações diferentes. Eu posso clicar aqui dentro da tabela dinâmica, não preciso selecionar tudo, né, porque eu já categorizei como tabela. Coloquei tabela dinâmica, eu vou fazer 3 tabelas dinâmicas nessa planilha mesmo para vocês verem algumas coisinhas. Tá? A primeira eu vou fazer aqui, onde eu vou colocar o ano na minha linha e o número de carros na minha coluna. Por que eu fiz isso? Eu quero simplesmente saber quantos carros, né, foram vendidos aí, ao longo desses 3 anos. Uma informação relativamente simples. Agora, pessoal, eu poderia clicar em inserir, tabela dinâmica, selecionar os dados de novo, só que eu vou fazer de um jeito mais rápido. Eu vou copiar e vou colar a tabela dinâmica aqui do lado. Tá? E simplesmente, quando eu faço isso, eu posso vir e mudar aqui. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, unidade, que são as minhas filiais, e lucro. Tá bom? Então, se eu copio e colo para o lado, é uma maneira rápida de você fazer uma outra tabela dinâmica. Tá? Aqui eu posso de novo copiar e colar aqui e alterar. Quando eu copio e colo, às vezes some esses campos da tabela dinâmica. Tá? Se ele sumir e ficar assim, basta clicar com o botão direito e colocar mostrar linhas, tá bom? Mostrar campos da tabela dinâmica de novo. E nessa terceira aqui, eu vou colocar aqui o nome do automóvel, vou colocar o lucro, só que eu acho que nesse caso o lucro por automóvel pode ser mais interessante que o lucro total, porque tem carros que foram mais vendidos do que outro, tá? Para saber qual carro a gente está conseguindo um lucro maior, tá bom? Vou fechar isso aqui. Bom, agora que eu já formatei, tá, a minha planilha como tabela e já fiz as 3 tabelas dinâmicas que eu vou utilizar, tá, agora eu vou criar 3 gráficos. Eu poderia vir aqui, inserir gráfico e assim por diante. E aí mês que vem eu faço de novo, inserir gráfico e assim por diante. Só que eu quero ganhar tempo, tá? Eu quero ganhar tempo. Então, mês que vem, semana que vem, quando eu for refazer esses gráficos, eu só quero dar um clique e já sair aquele gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar 3 macros aqui. Primeiro macro, eu vou criar um macro para o ano, onde eu vou clicar aqui em cima dos anos, inserir. Vamos fazer um gráfico aqui de colunas, porque eu acho que o gráfico de coluna fica bem. Vamos mudar o design, vamos colocar um outro design aqui. Vou clicar aqui de fora, pausei. Está feito o meu primeiro macro. Vamos fazer o nosso segundo macro. Vai macro, filial. Eu estou fazendo rápido porque já tem outros vídeos mostrando como fazer, tá? Então, eu já espero que você já tenha aprendido aí uma noção boa de macro. Ok, vou clicar aqui na filial. Vamos fazer um gráfico diferente, vamos fazer um gráfico de rosca aqui, ó. Vamos mudar o design dele só para ficar diferentinho. Vou colocar esse daqui, só para ficar diferente mesmo, tá? Só para mostrar para vocês. E vamos fazer aqui um terceiro macro, exibir, macro, gravar macro. E aqui eu vou colocar carros. Eu deveria colocar automóveis para ficar mais bonito, ok? Clicar aqui em cima. Inserir. Vamos fazer um gráfico de barra deitado. Para ficar diferente, eu quero mostrar para vocês aqui que a gente consegue fazer gráficos diferentes, né? Pausei aqui. Então, eu já criei 3 macros. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar 3 botões diferentes, tá bom? Então, para cada botão, eu vou atribuir um macro diferente. Só que agora eu vou fazer uma coisa um pouco interessante aqui que eu acho bacana para você quando você for mostrar esse tipo de apresentação. Ao invés de eu mostrar tudo isso para a planilha ficar toda poluída, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em exibir, tirar linhas de grade, vir aqui, ó, e eu vou ocultar tudo que eu fiz até agora. Poderia até ter deletado aqueles gráficos, tá? Não faria diferença nenhuma. E agora eu vou inserir aqui
alguns botões, tá? Algumas imagens aqui. Eu poderia pegar imagens da internet? Poderia, eu até vou fazer isso com um deles, mas eu acho que para o ano, não precisa não, né? Eu acho que para o ano aqui a gente poderia deixar aqui com uma letra grande, algo mais ou menos nesse sentido. Claro, você pode formatar isso da maneira que você quiser, tá? Wagner, tem um outro aqui que eu quero usar imagem, então eu quero usar uma imagem aqui minha, né? Tá, usa uma imagem sua, tá? Então vou colocar aqui uma imagem. Esse daqui vai ser minha filial, tá? E eu vou colocar aqui um outro inserir aqui, vou colocar aqui uma outra forma, vou colocar esse daqui, ó, para seus carros. A minha sugestão é que você use imagens, tá? Como eu já falei em vídeos anteriores, porque usar imagens eu acho que fica mais bacana. Mas aqui é só um exemplo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em ano, botão direito, atribuir o macro do ano. Vou clicar nessa figurinha para mostrar que dá para colocar formas e figuras juntos, né? Atribuir o macro aqui filial. E aqui no carro, botão direito, atribuir o macro, carros, tá? E aí você pode, na hora de uma apresentação, falar que vai primeiro comentar sobre o ano. Você clica, já aparece aqui o gráfico do ano. Vou até aumentar um pouquinho de tamanho aqui, ó. Vou colocar a minha imagem aqui. O ano, você faz as suas explicações do que está acontecendo. Qual que é a grande vantagem, uma das grandes vantagens? Aqui, se você quiser selecionar o ano que você quer, por exemplo, eu quero só o ano de 2020. Ele já faz para você. Eu quero só o ano de 2020 e o 22, eu quero só essa comparação, ele já faz para você. Wagner, mas e se eu quiser comparar 2021 com 2020, com 2022? Aqui, ele já faz. Então, assim, notem que tem uma série de vantagens, né? Com alguns cliques aqui, quando você trabalha com uma tabela dinâmica, você tem uma série de vantagens. Wagner, não quero mais falar desse gráfico, eu quero o próximo gráfico. Você clica, ele fez um novo próximo gráfico. Aqui tem a comparação, né? Mas e aí, eu quero só o do Rio de Janeiro. Tudo bem que para esse gráfico não faz muito sentido fazer isso, mas você poderia selecionar só o Rio de Janeiro, ó, tá? Mas nesse caso não faz muito sentido, porque o gráfico de rosca é bom para comparações, né? Eu quero saber dos carros. Você clica, ele sai aqui, ó, tá? Dos carros. Mas eu não quero todos os carros, eu quero só alguns. Eu quero comparar, por exemplo, a Export com o Gol. Tá? Para ficar mais claro qual que está vendendo mais aí, né? Qual que eu estou conseguindo maior lucro. Aí você consegue ver. Então, assim, note que se você organizar uma planilha assim, dessa forma aqui, eu aumentei um pouquinho de tamanho só para vocês verem. Criar vários botões que indicam o que você está querendo falar, você vai tornar a sua planilha mais interativa. Wagner, mas aí tem um problema, porque os anos vão passando e a gente vai acrescentando informações. Tudo bem, eu vou selecionar aqui, botão direito, reexibir. Eu estou reexibindo tudo que está acontecendo, tá? Eu vou selecionar aqui, aliás, eu vou ocultar essas daqui, porque essas daqui eu não vou precisar agora. Vou ocultar elas, tá? Vou deletar essas daqui, que são todos os gráficos que eu tinha feito antes, os que eu fiz agora. Eu só estava mostrando para vocês. E aí, o que acontece? Wagner, o tempo foi passando e a gente conseguiu aí em 2023, né? A gente foi tendo novas vendas, tá? Por exemplo, o Mob. O Mob a gente vendeu ali na filial de São Paulo, a gente começou a vender muito dele. E aí começou a vender muito bem e a gente vendeu 3 Mobs em sequência aqui, logo no começo do ano. Tá? Logo no comecinho do ano, a gente, na filial de São Paulo, a gente vendeu bem aí. Eu vou só replicar aqui, só para vocês verem, tá? E agora, Wagner, eu tenho que mandar tudo de novo, né? Eu tenho que refazer toda a minha configuração de macro? Não. Quando você clicar no ano, ele vai fazer o gráfico, e aí você vai ver que ele está com o mesmo gráfico de antes, tá? Não tem o ano de 2023. Wagner, deu problema? Não. Basta você clicar com o botão direito, atualizar dados, e ele vai atualizar os seus dados aqui, tá? Mesma coisa para os demais, tá? Quando você clicar aqui, ó, ele já vai ter atualizado. Tá vendo que agora São Paulo tem muito mais do que o Rio de Janeiro? Quando você clicar em carros, vamos colocar todos os carros aqui, ó, você vai ver que o Mob deu uma melhorada, né? Então, assim, conforme você vai atualizando a sua planilha, basta que você clique numa tabela dinâmica,
clique em atualizar dados e gere de novo clicando nos botões. Percebam, gente, o que eu estou querendo mostrar neste vídeo aqui. Eu estou querendo mostrar que é possível você fazer vários macros para a mesma planilha, só que várias tabelas dinâmicas dessa planilha. Tá? Esse vídeo é para isso, para vocês se acostumarem com isso, porque nos próximos vídeos a gente vai trabalhar com segmentação de dados, uma coisa um pouco diferentinha aí. Então eu acho importante para vocês isso. Tá? E aí você formata e edita da maneira que você achar melhor. Ok? Um abraço aí, espero que tenha sido bom para vocês. Tudo de bom.